Meu amigo, minha amiga, bom dia, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer uma informação atualizada para ajudar a tirar dúvidas, trazer um conhecimento para você que pode estar passando por algum problema no INSS, está tendo dificuldade aí para resolver. Pessoal, com relação à justiça, olha que caso interessante, né? 35% dos processos que entram na justiça, que são pedidos de benefício de incapacidade, tem decisões favoráveis para os segurados, mas isso parece que é muito baixo ainda perante a quantidade, que 35% não chega à metade dos pedidos, né? Então vocês vejam que aquela frase que nós ouvimos muitas vezes, às vezes não é maldade, até por desconhecimento de quem fala isso, né? Ah, se por exemplo negarem o seu pedido de benefício no INSS, basta você recorrer à justiça que você ganha. Não funciona assim, tá, pessoal? Um processo judicial, nós já falamos, ele é cansativo, ele é demorado, emocionalmente abala o segurado. Existem, por exemplo, coisas que você não pode fazer. Você não pode estar na justiça pedindo um processo de incapacidade porque você não está apto para o trabalho, e enquanto está em andamento o processo você está trabalhando. Quer dizer, uma coisa não pode estar acontecendo, né? Porque está negando, você está falando que está inválido na justiça e ao mesmo tempo você não está inválido no mercado. Quer dizer, isso pode se levar até um problema, no caso aí de uma tentativa de fraude, até um processo, tá? Lembrando que sempre na justiça também algumas exigências devem ser cumpridas. Por exemplo, né, você que está pedindo um benefício de incapacidade, você vai passar aí por perícia judicial. Nós já falamos com relação a peritos do INSS e a peritos judiciais. É a mesma coisa, tá, pessoal? Todos são médicos. E não é porque um é da justiça que ele pega leve, não. Tá? Ele vai lá para fazer o papel dele. Lembro sempre que o perito não é seu amigo. Não adianta também chegar na justiça querendo uma intimidade, uma amizade com o perito, porque muitas vezes isso vai pesar contra você mesmo. Responda aquilo que o perito perguntar. A sua obrigação é levar sempre documentos atualizados que demonstrem, tá, a sua incapacidade. Quanto mais atualizados, quanto mais a data estiver próxima da perícia, melhor. Esses documentos eles devem ter o seu nome, deve ter o nome do médico, o carimbo, o CRM, o CID da doença, um histórico daquilo que está acontecendo com você. Se você fez tratamentos, um laudo desse tratamento. Se você fez cirurgia, você leve o histórico cirúrgico, leve os receituários de remédio que foram indicados para você e até as caixinhas. Isso ajuda muito, tá? Bom, dentro da justiça, o INSS, ele também tem prazos para recorrer. Ele tem 30 dias para recorrer de uma decisão judicial. Isso está no artigo da lei número 9.469 de 1997, né? Para você saber se você ganhou uma causa na justiça ou não, isso é uma dúvida de muita gente. Você pode consultar através do portal Meu INSS, tá? Se você ainda não tem o cadastro, nós sempre falamos da importância desse portal para todo segurado. Evita que você tenha que ir até a agência do INSS, muitas vezes perder o dia inteiro para resolver um problema, ou mesmo telefonar para 135 para fazer um agendamento. Você consegue fazer tudo praticamente do portal, inclusive enviar documentos, tá? Então é muito importante. Ou você entra no site também, né, do TRF, aí onde está o seu processo, onde está o andamento do seu processo, e ali pelo CPF você consegue fazer uma consulta com relação aí ao resultado da sentença, se já saiu ou não, e você não precisa ficar nas mãos de advogados, né? Isso também é muito importante. Para quem ganhou uma causa na justiça, lembrando, 45 dias para implantação do benefício quando a sentença é favorável a você. O INSS tem 30 dias para fazer a implantação do benefício e mais 15 para fazer o primeiro pagamento. Isso porque a folha na data prévia fecha perto do dia 20. Se caso chegar uma decisão judicial no dia 21, o que acontece? Não dá tempo do INSS processar já para fazer um pagamento no mês seguinte. Então, por isso, 45 dias está dentro do prazo. Não acontecendo essa implantação do benefício, você deve comunicar o juiz através do mandado de segurança, tá? Comunicar que o INSS não está cumprindo aí a determinação judicial, e o INSS fica passível até de multa, tá? Ou de um processo que você pode mover por danos morais, tá? Porque a sua família, no caso, o sustento da tua casa pode ter sido colocado aí em xeque, colocado em risco devido ao quê? A um direito que você tinha dentro do INSS, que receber um benefício por incapacidade, e o INSS
negou esses direitos. Então nós já falamos sobre isso. É possível você ganhar um processo dentro da justiça por o indeferimento do INSS. A partir do momento que você comprova que você está realmente incapacitado, leva toda essa documentação, o benefício do INSS é um direito seu. O INSS não é uma casa de caridade. Você só tem direito a um benefício caso você pague o INSS. Então, chegou o momento de você ter a necessidade de um benefício e ele nega, isso cabe um processo judicial de danos morais, exatamente por ter colocado em risco. Como eu falei, se você é a única renda que tem dentro da sua casa, você não pode trabalhar, você precisa do dinheiro para sustentar a sua família e o INSS está negando esse direito, e você comprovar isso, com certeza vale a pena procurar um advogado. Inclusive todos, né, que têm o benefício indeferido dessa maneira devem procurar um advogado e entrar na justiça, porque é uma das maneiras de nós conseguirmos mudar essa situação com relação ao INSS. Bem, nós sabemos que cada caso é um caso. Todos os processos que nós vamos falar com relação ao INSS, mas são processos diferentes, por exemplo, em estágios diferentes. Os benefícios podem ser diferentes. Nós sabemos que tem muito processo com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, pensões. Então, cada um desses processos refere-se a um benefício e cada um deles pode estar em um estágio. O importante é que, se você tem um advogado, você deve pedir uma orientação para que esse advogado esteja sempre lhe informando desse processo. A média que demora, por exemplo, seria de 18 meses, mas, por exemplo, existem processos que o juiz vai acabar pedindo uma perícia, vai ter que eleger um perito judicial para fazer a perícia. Então, o que acontece? Só aí, até o juiz determinar a data dessa perícia judicial, já pode atrasar muito mais o processo. Nós falamos, existe uma perspectiva de 18 meses, mas nem sempre é cumprida. Como também a análise de benefício no INSS. É 45 dias para analisar. No máximo, pode haver uma prorrogação para 90 dias. Mas o que acontece? É respeitado ou não? E o segurado, infelizmente, vem dos seus direitos cada vez mais distante, é muitas vezes obrigado a recorrer à justiça e também acaba passando por um perrengue muito grande na justiça com a demora. O que o INSS fez nos últimos tempos, por exemplo, para diminuir a fila, foi fazer a transferência, por exemplo, daquele monte de benefícios que estavam aguardando a análise e mandar para a SEAB. São 5 regiões no Brasil que o INSS abriu a SEABs. O que é a SEAB? São as centrais de análise de benefícios. Então, o que acontece? Quando vai para dentro dessa SEAB, as filas saíram da agência, não depende mais da administração da agência. Ficam na SEAB. E o que acontece? O acúmulo é muito grande dentro dessas 5 SEABs, porque o INSS não está dando conta da quantidade de pedidos de benefício. Pessoas que tinham perícia marcada, pessoas que tinham serviço marcado necessário, até às vezes o comparecimento na agência do INSS, a situação piorou mais ainda. Agora nós, como segurados, né, como contribuintes do INSS, podemos perguntar, o que nós temos a ver com isso, né? Infelizmente funciona assim, né, pessoal? A corda aqui sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Aprontam lá na parte de cima. Há anos o INSS vem se deixado de lado. Infelizmente nós tivemos uma reforma da Previdência que ia ajudar a colocar o INSS em ordem, mas o que aconteceu? Veio uma Covid que ninguém estava aguardando, o que se esperava em economizar durante 10 anos do INSS, que seria R$1 trilhão, foi gasto aí em questão de um ano, com auxílio emergencial, com todos os tipos de coisas para se evitar o maior devido à pandemia. Quer dizer, são coisas que acontecem que não estavam programadas, mas infelizmente agora nós temos que aguardar, ter um pouco de paciência. A gente sabe o quanto é difícil para o segurado. Muitas vezes também você deve procurar o seu advogado e ficar insistindo para saber com relação ao processo. Eu já falei aqui, todo advogado ele é obrigado a te informar o andamento do processo. Se ele se negar a te fornecer esses dados, você pode procurar a OAB e fazer uma reclamação com relação a esse advogado. Então, meu amigo, minha amiga, infelizmente é a notícia que nós temos para trazer. As perícias estão sendo remarcadas. Esperamos também que dentro das SEABs também esses processos comecem a ser analisados o mais rápido possível para que todos possam ter a definição e começar a receber o que é de direito, terem os seus benefícios concedidos e começar a receber os seus proventos do INSS, que não é nenhuma esmola. Todo segurado que tem direito a um benefício do INSS pagou por isso, tá? Que isso fique bem claro.
Para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Afinal, pedimos a Deus que nos traga paciência, paz e saúde para que possamos suportar tudo isso. Um forte abraço a todos.